Você se expõe a uma situação de perigo, é uma situação de perigo, quando você erra por analisar às pressas documentos que são apresentados pela parte contrária em audiência. Então imagina que você está lá na audiência, você é a parte autora, chega a parte requerida na audiência de instrução, apresenta a contestação lá na audiência de instrução e a contestação é acompanhada de 200 documentos. Então, você precisa se manifestar ali oralmente sobre os documentos que foram apresentados. Tá, mas a parte apresentou a contestação, vai ter lá 10, 15 laudas e 200 documentos, 200 páginas de documento. O que eu quero te dizer é que você não é obrigado a fazer leitura dinâmica, você não é obrigado a ter superpoderes de leitura. O juiz leigo, o conciliador ou o juiz togado, né, que estiver ali presidindo a audiência, precisa ter bom senso. Mas caso ele não tenha bom senso, eu vou te ensinar uma argumentação que você vai fazer constar no termo de assentada, caso ele não te dê um prazo maior. Tá? Você vai dizer o seguinte, olha, excelência, é de aceitação mundial que uma pessoa normal consegue ler 250 palavras por minuto. Esse é um padrão global, geral, de velocidade de leitura. Se eu tenho 200 páginas, eu preciso pelo menos de 200 minutos. Tá? Quanto representa 200 minutos? Tá? Dentro daquilo que se espera numa sala de audiência. É claro que nessa hora o conciliador, o juiz leigo ou o juiz togado vai falar, mas como assim? Nós não podemos esperar 200 minutos. Aí você vai falar, tá, mas Vossa Excelência não pode exigir que eu impugne o documento sem ler. Para eu ler, eu preciso de tempo e, se eu preciso de tempo, Vossa Excelência precisa me conceder o tempo mínimo necessário. Você vai desenvolver um raciocínio argumentativo e lógico, com total lógica, como esse que eu estou te dizendo, para que você possa, se caso o seu tempo não seja concedido ali no momento, depois provar para a turma recursal o cerceamento do seu direito de defesa. Afinal de contas, se a parte tem o direito de juntar documentos, você também tem o direito de impugnar os documentos apresentados. Vamos repetir a argumentação? Então, imagina, a parte apresentou lá 200 documentos, tá? E o juiz leigo vira para você e fala, doutor, o senhor tem 15 minutos para impugnar os 200 documentos. Aí, cada página tem cerca de 300 palavras, ou seja, para ler uma página, eu preciso de um pouco mais do que 1 minuto. Tá? Se a parte apresentou 200 documentos, para eu poder simplesmente ler esses documentos, não estou dizendo nem do prazo para impugnar, para eu simplesmente ler, eu preciso de no mínimo 200 minutos e Vossa Excelência acabou de me dar 10. É óbvio que está havendo um cerceamento do direito de defesa. Tá? Faça essa argumentação para convencer que ele te dê mais tempo. Vamos imaginar que o juiz leigo não te deu o prazo de 200 minutos. Você vai deixar registrado no termo de assentada que você pediu o prazo maior, que você fez, não teve o direito de impugnar os documentos adequadamente, uma vez que não foi te dado prazo sequer para fazer a leitura dos documentos. Que o artigo 29, parágrafo único da Lei 9.099, fala que os documentos, que a impugnação dos documentos apresentados pela parte contrária tem que ser feita ali, oralmente, em audiência. O que eu estava te ensinando é que você não pode ser obrigado a fazer leitura dinâmica. Você tem que ter tempo suficiente para ler com calma os documentos apresentados pela parte e tempo suficiente para poder impugnar. Eu estava te dizendo que é aceito de aceitação mundial que uma pessoa normal consegue ler 250 palavras por minuto. É de aceitação mundial que uma página costuma ter cerca de 300 palavras, ou seja, você vai levar pouco mais de 1 minuto para ler uma página. Esse é o tempo médio. Algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais devagar, mas a regra é que você vai levar um pouco mais de 1 minuto. Se são apresentados, por exemplo, 200 documentos lá na contestação, você precisa de 200 minutos só para ler esses documentos. Tá? Você não pode ser obrigado a ler em menos tempo e sequer ter tempo para analisar e impugnar. Então o que eu estava te ensinando é que na prática, se você for forçado lá na audiência a ler documentos, a analisar documentos em menos tempo do que esse tempo mínimo que eu acabei de te mostrar, você precisa consignar essa impugnação na ata. É óbvio que antes disso você vai ponderar com o juiz leigo. Você vai dizer, olha, é de aceitação mundial que uma pessoa normal lê 250 palavras por minuto. É de aceitação mundial que uma página costuma ter 300 palavras. Então, você precisa me conceder um pouco mais de 1 minuto
só para que eu leia essas 200 páginas. Então, 200 páginas eu preciso de 200 minutos. É óbvio que muito difícil, para não dizer impossível, o juiz leigo não vai te conceder 200 minutos ali e ficar esperando 200 minutos com toda a pauta de audiência, com um monte de audiência para ser realizado. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Ou ele vai indeferir o seu pedido e consignar lá um cerceamento de defesa, porque o seu argumento tem uma lógica que é insuperável, ou ele vai simplesmente te conceder um prazo em dia. Ele vai falar, então tá, doutor, fica concedido 24 horas, ou fica concedido 5 dias, para que Vossa Excelência apresente a impugnação por escrito. Às vezes, até o advogado da outra parte vai concordar com isso, porque ele também não quer ficar ali 200 minutos esperando você ler os documentos e impugnar. Eu disse que você erra quando você se deixa pressionar pela parte que se deixa pressionar na audiência para analisar documentos sem ter tempo suficiente para isso. Então, a partir de agora, todas as vezes que você tiver que impugnar documentos em audiência, você pode fazer esse raciocínio. Isso te dá substrato para ganhar um prazo em dias, 24 horas, 48 horas, efetivamente para você poder fazer a impugnação assertiva desses documentos. Tá? É um argumento que logicamente é insuperável. Se o juiz leigo não te conceder o prazo, você vai consignar isso em ata. Vai dizer que, olha, você teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que você não pôde sequer ter tempo para ler os documentos. No prazo de 10 minutos você conseguiria ler no máximo 10 páginas e foram apresentadas 200 páginas de documento. Então, fica consignado o cerceamento do direito de defesa. Eu não tive o direito de impugnar devidamente os documentos apresentados. E aí, se o seu cliente sair perdedor na demanda, lá na sentença de primeiro grau, e você precisar recorrer, precisar apresentar um recurso inominado, lá no recurso você vai fazer uma preliminar de nulidade, pedindo para a turma recursal reconhecer essa nulidade, esse cerceamento de defesa e anular todo o processo e voltar lá para a data da audiência. É assim que se faz, é esse o procedimento. Como no juizado, em regra, não há o recurso de agravo de instrumento, não dá para você agravar dessa decisão que cerceou o direito de defesa, o caminho é através da preliminar de apelação. Tá? Eu acho que agora você consegue se defender e evitar esse perigo. Você nunca mais vai aceitar uma pressão para análise de documento de forma assodada na audiência, tá bom?